Sejam bem-vindos a mais um programa Doc Unify, que mostra os documentários feitos por ex-alunos aqui da instituição. E hoje nós temos mais um convidado, o Pedro Souza. Oi, Pedrinho, tudo bem? Tudo bem, Alex. É sempre um prazer aí estar de volta à faculdade. Fiquei muito feliz aí com o convite para poder falar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que foi lá em 2012, mas até hoje, aí, graças a Deus e aos meus companheiros também, que tem repercutido bastante, principalmente aqui na cidade. Então, o Pedrinho fez o documentário Eternos Capitães, como ele disse, formou em 2012. E, Pedrinho, conta um pouquinho pra gente, quem foi o seu grupo? Então, o grupo foi composto pelo Anderson Ferreira, o Rafael Vasconcelos e o Carlos Gustavo, né? Hoje cada um mora em uma cidade diferente, é mais difícil reunir a galera, mas sempre que a gente pode, a gente está sempre em contato junto, e a gente fazia os trabalhos em grupo desde o primeiro ano da faculdade, então foi mais fácil o entrosamento ali naquela reta final também de TCC, que é mais corrido, e correu tudo certo, então era esse o grupo, a gente tinha um entrosamento muito bom, por isso que pôde fluir bem o trabalho. Isso aí, que legal. Então conta um pouquinho pra gente como surgiu esse tema. Todos os integrantes gostavam de futebol, queriam falar sobre isso? Conta pra gente. A ideia, a gente também sempre fazia os trabalhos relacionados a futebol, a esporte, né, de forma geral. Então quando a gente decidiu ali no último ano, na época o orientador nosso era o professor Artem, né, ele nos ajudou bastante também, a gente estava meio perdido no que falar, a gente queria algo de bastante importância, só que algo que a gente não precisasse também gastar muito dinheiro com viagens, com gravações, assim. Então a gente queria algo regional que tivesse uma relevância nacional, e da forma que foi nossa, é a forma internacional até, né? Porque a gente conta a trajetória de vida do Mauro Ramos de Oliveira e do Ideraldo Luiz Bellini, né? Os dois primeiros capitães da seleção brasileira, né? O primeiro título em 58, que foi o Bellini capitão, e o segundo título em 62, que foi o Mauro capitão, né? Bellini, que é de Itapira, Mauro, que é de Poços, e os dois que tiveram o primeiro clube profissional aqui em São João do Boa Vista, né? na esportiva. Então esse laço de amizade dos dois, eles não jogaram juntos aqui, né? Primeiro veio o Bellini, e para substituir o Bellini veio o Mauro. Então eles é uma coincidência muito grande até hoje. Junto com o Bayern de Munique, da Alemanha, são os dois clubes pioneiros, né, de capitães de seleção. Aliás, o Bayern de Munique foi quebrar esse recorde só em 2014, né, quando foi campeão aqui do Brasil, porque era só São João, só a Esportiva, que tinha esse feito, né, de dois capitães serem oriundos, né, de uma mesma cidade, de um mesmo clube, né, não são sanjonenses, mas são criados aqui. E depois que eles pararam, aí sim eles tiveram uma amizade, eles jogaram juntos na seleção também, nas Copas, né, eles estiveram juntos. E esse laço de amizade foi construindo depois da vida deles dentro de campo, né? Fora de campo eles foram amigos até o fim da vida. O Mauro faleceu já há um tempo, em 2002, o Bellini um pouco depois, mas também já faleceu. Mas o que fica aí é esse feito gigante aí, uma história que a gente conta aí em curtos 12 minutos, né? Porque era o tempo que a gente tinha. Mas dá para mostrar um pouco com comentários, com documentários de pessoas falando, pessoas que viveram com eles. E a gente pôde acompanhar um pouco da trajetória aí dos dois. Também foi muito interessante vocês resgatarem essa história. E como que foi esse processo de produção, de pesquisa? Conta pra gente como que foi. A gente sofreu um pouco, principalmente por causa do tempo, né? Que eles jogaram aqui na Esportiva nos anos 50, né? No final dos anos 40, nos anos 50. Então é difícil você conseguir imagens disso, né? Mas a gente mesmo assim queria até agradecer ao Leivinho também, Leivinho Oliveira, que está acompanhando a gente aí, tenho certeza que está vendo a gente. Ele foi um dos responsáveis por nos ajudar bastante também, ele é um dos principais historiadores da história aqui da cidade. Ele tinha muitos retratos, muitas fotos, não só dele, mas que ele resgatou também. A gente tinha muito material com fotos, né? E imagens da seleção aí fica um pouco mais fácil de encontrar, né? Porque aí a gente tem imagens até da própria FIFA, que fez já filmes de Copas do Mundo. Então a gente consegue, mas aí precisa também de uma liberação deles. Aí teve esse processo que a gente conseguiu para ter tudo ok e conseguir essas imagens. Conseguindo as imagens, a gente foi atrás de relatos de quem já viveu com eles na época, né? Então muitos já tinham morrido, mas alguns estavam vivos e puderam falar com a gente. Nesse documentário a gente falou com o Pepe, que foi um ex-jogador de Santos e também da seleção brasileira, que jogou com os dois.
A gente foi até Santos, fez essa entrevista com o Pepe, foi bem legal. Teve o Matheus, que é um menino que formou aqui, também aqui em São João, aqui na Unify. Ele é de Poços, fez um livro do Mauro, num ano antes que a gente. Então ele também foi um incentivo para a gente fazer, ele falou com a gente. O Luiz Roberto, o narrador da Rede Globo, que é de São João, ele também teve esse convívio com o Bellini, na época que ele morava em São Paulo. O Bellini, ele cuidava ali do Pacaembu, também tem essa relação, e também por ser de São João, sabia dessa história. E a gente foi falando, o próprio Leivinha, né, que é um cara que desde de criancinha ele tirou foto já com o Bellini, ele tem essa foto está também no nosso documentário, pôde participar. Na época, a Giselda, que é a esposa do Bellini, ela está viva até hoje, hoje a gente tem até um bom contato, bom relacionamento. Ela só não deu entrevista pra gente na época, que o Bellini, ele tava vivo ainda na época do documentário, mas ele sofria de Alzheimer, estava muito ruim, e ela dedicou aquela reta final toda para ele. Então ele não tinha condições de falar, e ela também não estava com cabeça para isso na época, né? Mas ela ajudou bastante gente com imagens, com falas, né? Com curiosidades. E os familiares do Mauro também, a irmã, os filhos, foram super solícitos com a gente, atenderam a gente. E foi através daí que a gente foi conseguindo saber um pouco da história dos dois, que tem cada curiosidade muito interessante. Olha só, muito interessante. E agora, com todo esse processo de pesquisa, de produção, o que você quis transmitir para o seu público e também o que você levou para si durante toda essa jornada? Foi mais um resgate histórico, né? Que é um feito muito importante, que eu até vou dar uma cobrada aí na cidade. Eu acho que poderia até valorizar um pouco mais esse feito, né? O Bellini tem estátua lá em Itapira, o Mauro tem estátua em Poços, né? E eles têm uma ligação futebolisticamente com a cidade, né? Não só com o clube, com a esportiva, que lá eles fazem, né? Lá tem camisas comemorativas dos dois, tem uma taça Jules Rimet, foi as duas que eles conquistaram, tem com o nome dos dois, várias fotos lá no clube deles. Mas acho que a cidade poderia abraçar essa ideia e resgatar um pouco mais. A gente fez a nossa parte, né? Nem que um pouquinho só, mas a gente fez, né? Tanto que já passou tanto tempo e a gente ainda está falando aí disso, né? Não sozinho, né? Junto com o grupo, a gente conseguiu esse resgate histórico. E fazer algo de um interesse municipal ou regional, fazer algo que é internacional, né? Que a imagem dos dois levantando a taça é algo que vai ficar para o resto da história de todos os tempos, né? Perfeito. Olha, Pedrinho, muito obrigado pela sua participação. Muito sucesso na sua carreira e parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer aqui estar com você, Alexia. Agradecer também à professora Bel, né, que é a professora responsável, e todos os companheiros aí do grupo, e sucesso para vocês também, que estão começando essa jornada aí, que já comecem com o pé direito e que ingressem já no mercado de trabalho, e muito sucesso. Muito obrigada, viu? E você confere agora na íntegra o documentário Eternos Capitães. Para Bellini, que tira maravilhosamente bem. Atenção, Mauro, capitão do Brasil, vai receber a Copa de... O Bellini era viril, limpa trilho, não brincava em serviço. Por onde passou foi capitão. O Mauro era um jogador clássico, absolutamente clássico. E a gente está falando de elegância em campo. O Mauro era mais uma liderança um pouco mais intelectual, menos empírica. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou como é que ganhou a taça do mundo. A melhor história que eu conheço do Bellini é logo depois da final contra a Suécia, né, 58, o Brasil ganha de 5-2 da Suécia, e o capitão, o Bellini, vai receber a taça Jules Rimet. E os fotógrafos brasileiros se acotovelando, né, e ele lá segurando o troféu, como normalmente os capitães faziam, né, sem muita euforia. O capitão recebia a taça, segurava a taça assim, né, como você recebe um cartão, por exemplo. E quando o Bellini recebeu a taça... E um fotógrafo lá do fundo, um brasileiro, teria gritado que ele não conseguia enxergar a taça. Bellini, Bellini, levanta o troféu, né? E o Bellini olhou e levantou. E aquilo se transformou no grande símbolo mundial de conquistas de campeonato, né? Que todo mundo repetiu
aquela cena a partir de 58, inclusive o Mauro depois em 62. Virou, botou a frente para frente e levantou a Taça do Mundo, quer dizer, virou um gesto para sempre, um gesto que é repetido até hoje, né? É até emocionante falar disso, né? Então são gestos, são momentos que marcam uma pessoa, uma nação para sempre, e gestos que vêm absolutamente sem querer, né? Que foi o caso de levantar a Copa do Mundo. E ele contava isso assim com uma naturalidade, mas por fim ele começou a se emocionar. Talvez ele tenha encontrado a dimensão do gesto mais já velhinho, né? Talvez mais jovem, foi tão simples isso para mim, né? É como é para os artistas, né? A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Em 62, o Mauro entrou titular, o Aimoré gostava mais do Mauro, do estilo do Mauro, da seleção paulista, esquematização que ele fez. E quando chegou na hora do vamos ver, o Mauro jogou todos amistosos, na hora do vamos ver, lá no Chile, né? Já me lembro que o Mauro já era jogador do Santos, ele contou para mim essa passagem. Para mim e para os outros jogadores do Santos. Falei, me tirar na hora do primeiro jogo, que eu fui titular todos os amistosos, e ele queria repetir a formação com o Bellini de 58. O Mauro não aceitou. Falou, não, então você me dá minha passagem que eu vou embora. Eu pego o primeiro avião e vou embora. Isso. E o Aimoré engoliu, o próprio Bellini, pelos registros que a gente tem, também não se rebelou, porque sabia que era uma realidade, era um momento técnico para o Mauro, né? E o Mauro ganha não só a posição do Bellini, como também a condição de capitão. Mas se ele ficar quieto, ele não jogava. Não ia ter nem dúvida que ia o Bellini, né? Porque o Bellini tinha ido muito bem em 58. Mas seria injusto, porque o Mauro foi titular em todos os jogos, né? E aí ele foi e fez uma Copa. Vocês vão ver como é, se ficar rica em Pelé, canta seu baile de bola. Quando eles pegam no gol, os pés de ouro mostram que é nossa escola. Porque o fato dos dois formarem a única dupla de um mesmo clube, originária de um mesmo clube, que levantaram a Taça do Mundo, são os únicos, né? Isso fez com que esse fato se tornasse um fato muito especial para São João. Então, na minha idade, eu tenho 50 anos, eu cresci ouvindo essa história. Inclusive a Esportiva São Joanense requisita isso ao livro dos recordes, né? Seria o único clube do mundo a ter como ex-jogadores 2 capitães de Copa do Mundo que levantaram o troféu. Bellini e o Mauro, eles têm um começo de carreira muito parecido. São 2 personagens marcantes e assim, que fazem de São João, da Esportiva, um ponto muito importante na história do esporte do futebol no Brasil. Mexe, coração, vamos que vamos, que essa bola vai rolar. Mexe, 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 coração, tanta emoção vai ser difícil segurar. Vai, Brasil, outro guerreiro mensageiro. O Mauro foi contratado, chegou na Sociedade Esportiva São Joanense, alguém daqui de São João já conhecia ele jogando na Caldense. A Caldense logo o emprestou para a Vargiana, que era um time muito famoso aqui da região. E a Esportiva, como já era o único time profissional dessa região, logo visualizou a carreira do Mauro. Ele tinha apenas 17 anos, é um zagueiro promissor e de muita categoria, todo mundo já falava dele aqui na região. E ele veio no começo de 1947. Então o São Paulo veio aqui, fez um amistoso e o
com o time reserva, somente o Leônidas da Silva era dos titulares jogou, que ele se recuperava de uma lesão, foi pegar ritmo de jogo, jogou. O Mauro não deixou o Leônidas jogar. O Mauro estabeleceu uma marcação tão forte que o Leônidas chegou a ficar até nervoso. O Leônidas falou, não, esse menino não tem jeito, como é que vai fazer? Né? E o São Paulo Futebol Clube voltou para a capital, disposto a levar o Mauro. Chegou no São Paulo, o titular era o Renganeschi, que é um zagueiro famosíssimo no país. O Mauro, lógico, com 17 anos, ficou na reserva, até que o Renganeschi teve uma contusão muito séria e teve que, praticamente que abandonou o futebol naquela época. O Mauro caiu como uma luva lá no São Paulo, começo de 48. E nesse começo de 48, a Esportiva precisava de um zagueiro para substituir para começar essa temporada. Foi quando os olheiros do Bilu começaram a percorrer a região, e acabaram descobrindo em Itapira o Bellini, Geraldo Luiz Bellini. Convidaram, o Bellini veio até São João, treinou, não tinha a mesma categoria de jogar do Mauro. Longe disso, que o Mauro foi mais perfeito de todos os tempos, na minha opinião. Bellini acabou pegando a posição de zagueiro central, jogou aqui a temporada de 48, 49, 50, 3 temporadas, 2 a mais que o Mauro. E o Bellini, quando saiu do São João, ele foi jogar no Vasco, que talvez era, se não fosse o grande time da época do futebol brasileiro, era certamente dos 2, 3 maiores times, né? Ademir de Menezes era o centroavante. E ele se transformou num grande ídolo. Antes de tudo, um grande jogador do Vasco. 58 é ano que ele ganha o Supercampeonato Carioca pelo Vasco, é um símbolo de virilidade do Vasco. E também, de uma certa forma, um símbolo da própria Copa do Mundo. Boa, canarinho, boa, mostra pra esse povo ver. Boa, canarinho, boa, mostra lá na França. A importância de um capitão quando o capitão tem uma liderança muito boa sobre os companheiros, ou no mínimo é amigo de todo mundo, eu acho importante. Aqui nós tivemos o Mauro, tivemos o Bellini na seleção, o Zito, 1000 anos aqui. Bom, geralmente o que se diz é que o capitão é o técnico dentro de campo, né? Geralmente o técnico que escolhe o capitão vai escolher alguém à sua semelhança, que imagina que aquele jogador lá dentro pode justamente dar o equilíbrio psicológico, que tenha moral para falar que o jogador está errado, né? Aquela pessoa que está mais atenta ao que o técnico está pedindo, representa ele dentro de campo. E capitão não se impõe, né? O capitão tem que ter credibilidade junto ao elenco. Você citou aí esportes coletivos, né? Futebol, basquete, vôlei. São esportes coletivos, quer dizer, alguém lá dentro tem que falar pelo time. O time tem que olhar para o cara também na hora. Não é uma questão só técnica. Muitos jogadores técnicos recusam a faixa de capitão por não se saberem líderes. Nem sempre o capitão é o melhor jogador do time. O Zito no Santos dava bronca no Pelé. Mesmo quando o Zito não era capitão. Ele teve fases em que o Zito não foi o capitão. O capitão foi o Mauro, o Carlos Alberto, né? Então, o capitão é aquele cara que tem a batuta da liderança. É muito importante, sim. Bellini em 58 levantou a taça, o Brasil campeão. Em 62 Mauro Ramos repetiu a cena como bicampeão. A gente brincava muito com o Bellini, que ele nunca fez gol na vida, né? O Bellini veio em 67, a convite do Radar, que foi técnico da Esportiva, que era muito amigo dele, para um amistoso que ia ter no campo do Palmeiras, a seleção sanjoanense e o scratch do rádio da Bandeirantes. O Bellini acabou fazendo um gol aquele dia. Saiu um escanteio, ele foi para a área, foi lá e pum, fez o gol de cabeça. Falou, puxa vida, tinha que ser em São João. Tipo, o único gol que eu fiz na minha vida foi aqui em São João. Ele brincava com isso, dando risada. Para pouco, ele tinha um porte físico avantajado, era uma pessoa bem apresentada, né? Tinha pinta de galã.
como o futebol dele era muito elegante, como ele próprio era na vida real, a Miss Brasil da época, uma das mais famosas, foi a Marta Rocha. Acho que é a mais famosa até hoje. E alguns cronistas esportivos da época, com essa comparação, chamavam o Mauro de Marta Rocha, pela elegância dele, pelo carisma. E o Mauro, por 2 polegadas a mais, o que ele teria feito? Passaram o Mauro para trás. Ganharia o concurso de Miss. Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana para trás. Nossa, ele vai cantar até nesse documentário. Por 2 polegadas e logo nos quadris. Tem dó, seu juiz. Tem dó, seu juiz. Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana pra trás. Por 2 polegadas. Diz que o estádio lotado, um domingo à tarde, e o pai do Mauro nunca tinha ido ver o Mauro jogar, porque ele era contra. O seu Lindolfo não queria que ele jogasse bola. Até que nesse dia, por incrível que pareça, o seu Lindolfo apareceu no campo. Todo mundo ficou assustado, falou, o que ele está fazendo aqui? Ele não gosta que o Mauro joga bola. O Mauro jogava de zagueiro, porém tinha uma habilidade muito grande. Isso era raro na época, um zagueiro ter habilidade, e o Mauro tinha. Diz que em determinado momento do jogo o Mauro pegou a bola, limpou 1, limpou 2, passou pelo Tonho Rosa, limpou o Luiz Rosa, bateu quase do meio de campo e fez um gol de cobertura. A Caldense ganhou por 1-0 num gol do Mauro. E o curioso foi que o pai dele, o seu Lindolfo, naquela ocasião chorou de emoção de ver o filho ali. Ou seja, era o surgimento de um craque naquele momento. E a reunião estava acontecendo ali, nós descemos, e aí fomos andar aqui no campo, né? E ali perto daquele gol ele ficou assim meio quieto, olhava para lá, olhava para cá. Aí eu falei, tá lembrando de jogo, Belino? Ele falou assim, não, eu lembro dos companheiros que já morreram. Ele tinha uma coisa meio melancólica com isso, né? Então, assim, isso era uma coisa marcante. Ele não falava assim de jogo, de uma conquista, né? Falava muito de seleção, isso sim, porque não era inevitável, né? Quis o destino que fosse assim, Bellini e Mauro. Um venceria na raça, força e mostraria ao mundo o significado de vitória, e com espontaneidade se tornou o próprio símbolo dela. O outro, habilidoso e elegante, peitaria o mundo para mostrar como se vence por merecimento na luta. Ainda tinha mais. Quiseram os deuses do futebol que aqueles dois se tornassem companheiros, parceiros, amigos. Quiseram e eles foram, sempre serão, nossos eternos capitães. Futebol marcado em samba, fez miséria na Europa. Futebol marcado em samba, fez miséria na Europa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. E se você quiser conferir mais documentários, acesse a TV Unify nas redes sociais. Até o próximo programa.